Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha. Agora nós estamos com você aqui em vídeo também. Você pode estar nos ouvindo nas plataformas no rádio, mas também pode nos assistir no canal de jovens. Eu sou a Gabi Gouveia. Já pesquisa aí o nosso canal, @nacontramãortm, para nos assistir também. E eu estou com ele, meu pai. Oh, hello. Hello. Em inglês. Hoje a gente vai conversar sobre busca de sentido, sobre a presença de Deus. Eu queria ter uma noção melhor sobre isso. Eu tô lendo um livro, então a gente ainda vai tirar vários temas dele, né? Ele é o Para Que Estou na Terra, do Rick Warren, e é muito legal. Eu ainda não terminei, então por isso que eu tô falando que vão vir mais perguntas, tá? E eu tô num capítulo muito legal que ele fala sobre para que fomos criados, né? Que nós fomos criados para adorar, para servir. E ele tá falando bastante sobre esse sentido da adoração, da gente não precisar, enfim, cantar especificamente no louvor para estar adorando. Ele até deu exemplo de um pastor que tirou o louvor da igreja por um mês para as pessoas aprenderem a adorar convivendo entre si, como irmãos, né? Eu achei muito interessante. Mas nessa jornada, ele também comentou de que para que a gente faça isso, para que nós sejamos verdadeiros adoradores, a gente tem um anseio nosso por sentir que Deus está presente o tempo inteiro, de que ele tá sorrindo, de que ele tá se alegrando com o que a gente faz. Mas nem sempre parece que a vida é assim, um contato direto com Deus ali, ele falando parabéns, filho, é isso, ou filho, vai por aqui. Não parece que ele tá o tempo todo falando, né? E aí eu queria começar te perguntando, depois a gente fala mais sobre o sentido, se Deus realmente se cala. Ele fala, esse mês eu não vou falar com a Gabi, tá? Pra ela aprender ali a tal coisa. Ele faz isso. E no livro ele até dá um exemplo aqui que o Henry Nouwen chama esse tempo de Deus talvez se calar como ministério da ausência. Mas como assim? Se eu nasci pra servir a Deus, como que ele se faz ausente na minha vida? Faz sentido? Pensando nesse sentido que você está colocando, parece não fazer muito sentido. Até porque, por exemplo, quando Jesus está crucificado e ele abandona, né? Ele fala, por que você me abandonou? Né? Quer dizer, ele também se pôs ausente disso. Até Davi, que, era o homem segundo o coração de Deus, que, ele tinha um contato direto ali, ele se sentiu sozinho, e ele questionava, por que me desamparaste? Por que me deixou sozinho? Então, é que a gente acha que a relação com Deus, ela se dá só nesses momentos onde a gente para e a gente conversa com ele, né? Que ele responde pra gente ou não. Tem muita gente que tem muita dificuldade de discernir o que é desejo próprio, o que é voz interna, do que é a voz de Deus falando e tudo mais. O subconsciente lá falando, faça isso, Deus falou comigo. Porque não é assim dessa maneira, né? Deus, ele pode fazer assim, de sentar aqui e trocar ideia com a gente, como ele pode não fazer isso e conduzir a nossa vida e ir mostrando para você, dando sinais de que ele está na sua jornada e na sua caminhada, né? A gente também, muitas vezes, tem sentimentos com relação a isso. Tem semanas que a gente está bem, tem dias que a gente está mal, tem dias que a gente está, né, estranho, e a gente também liga isso nessa relação com Deus. Deus não abandona a gente nunca, né? Ele está sempre com a gente, ele está sempre falando, ele está sempre conduzindo a nossa história, ele está sempre intervindo no Mas nosso... também não fala no texto bíblico que ele pode virar a face, assim? Então, ele faz isso por causa do pecado. Na verdade, a gente se distancia dele por causa do pecado. E ele não coabita com o pecado, ele não vive junto com o pecado. Apesar de nós não termos parado de pecar, que a gente continua pecador, mas a gente ganha um negócio que é a graça de Deus e o lavar, né, da nossa vida com o sangue do Cordeiro, né, mas que purifica então, a gente de todos os pecados. Mesmo quando eu tô pecando, ele continua presente.
Então, é porque a gente teria que entrar num negócio de teologia muito mais forte. Porque é como se a gente tivesse um intervalo de tempo entre a minha ação e o meu reconhecimento do pecado, né? O meu arrependimento do pecado, o meu pedido de perdão. Parece que esse tempo ele é alargado por uma coisa que chama longanimidade, né? Que se chama de paciência de Deus, né? Jonas vai falar isso, ele vai dizer assim, eu sabia que o senhor é paciente, que o senhor é longânimo, que o senhor é bondoso, que o senhor ia esticar a corda. Então Deus estica a corda, entendeu? Com a gente. Então a gente peca e ele estica a corda, porque ele ama, né? Ele é tardio no irar-se, né? Quer dizer, parece que ele está dando mais tempo para você se conscientizar de que você está fazendo besteira e que essa besteira está te afastando dele e que, de alguma maneira, você precisa entender que aquilo é pecado, que aquilo é um erro, que está separando você e você se arrepende para poder estar próximo dele de novo. Então, esse tempo... essa graça, essa misericórdia de Deus, essa paciência dele conosco que somos pecadores, percebe? É como se, de alguma maneira, ele falasse assim, tá bom, você pecou, mas eu vou levar você a se arrepender. Porque, lembra, a gente só pode chegar ao arrependimento se a gente permite que o Espírito nos convença do nosso pecado. Se ele parar de falar e agir na nossa vida, já era. Se a gente barrar a ação do Espírito de Deus, se o Espírito não puder, né? Porque ele também respeita esse processo, né? Tem muita gente que simplesmente bloqueia e fala, não quero nada com o Espírito não convence ele, se o Espírito não convence, ele não se arrepende, se ele não se arrepende, ele não tem o perdão, e ele não vai ter uma relação com Deus, tá? A gente chama esse camarada, ou pelo menos Paulo chama essas pessoas no grego, né? Em 1 Coríntios, lá, capítulo 3, ele vai chamar essas pessoas de psíquicos, que eles são regidos pelos seus próprios pensamentos. Os pneumatos, que são os espirituais, eles são regidos pelo Espírito de Deus e por isso eles caminham. E tem os que são regidos pela carne, que o texto diz sarkinos, né? São regidos pela carne. Eles ainda dão vazão para a sua carnalidade, mas eles estão a caminho de se tornar pneumatos, né? Ou pneumáticos, ou espirituais, tá? Essa relação que a gente tem é o que vai fazendo com que a gente tenha a sensação de proximidade com Deus. Muitas vezes a gente está muito fraco na fé e realmente a gente para de orar, a gente para de adorar o Senhor, a gente para de servir, a gente fica muito voltado para si, entendeu? Muito voltado para uma questão meramente social e a gente se afasta de uma espiritualidade que seja saudável. Inclusive, a gente pode estar nessa... Como que eu posso dizer? Um deserto espiritual. A gente pode estar nesse momento, mesmo estando, tipo, ativos na igreja, convivendo com as pessoas, lendo a Bíblia. Pode acontecer? Isso é o que mais acontece, para falar a verdade. Porque as pessoas vão à igreja de maneira mecânica, né? É uma adoração técnica. Entendeu? As pessoas vão lá, cantam as canções, aí dão as ofertas, aí ouvem a palavra, oram com os irmãos, oram uns pelos outros e pega a malinha e vai embora para casa. Você entendeu? Isso é o oposto, né, do que ele quer, porque ele até fala que ele quer um sacrifício vivo. Aquilo que não é danoso, né? Parece que aquilo que não causa um dano na gente não é um sacrifício vitalício, né? É que tem um negócio que é assim, Gabi. As pessoas acham que meramente ir à igreja, cantar canções, dar ofertas, fazer evangelismo... É adorar. Isso é adorar a Deus, né? A adoração, ela tem a ver com toda a sua vida, com toda a sua ação, com toda a sua experiência de vida com Ele, entendeu? Ou até sem as pessoas e com as pessoas. Adoração tem a ver com tudo isso. Quando você diz que o Rick Warren deu um exemplo aí de um pastor que tirou a música da igreja para as pessoas falarem, e agora a gente não vai adorar?
para aprender a viver comunitariamente. Música é uma ferramenta de adoração, a palavra é uma ferramenta de adoração, a meditação é uma ferramenta de adoração, a comunidade da fé, a vida social, ela é uma ferramenta de adoração, o seu trabalho é uma ferramenta de adoração, a maneira como você... Um exemplo legal que ele dá é, o dia que você acorda com muito sono, você tá com muita preguiça, mas você lê a Bíblia, você tá adorando também, porque você se esforçou. Então, a relação que a gente tem em todos os minutos e segundos da nossa vida. Nossa. Isso é adoração. As pessoas colocam isso só quando leem, ou só quando... Tá. Só quando jejuam. Mas eu adoro quando eu tô dormindo. Você entendeu? Eu adoro quando tô acordado, eu adoro quando vou ao trabalho, eu adoro quando tomo banho. Você entendeu? Eu adoro quando, em todos os momentos da minha vida, eu tô na presença de Deus. Ele não precisa, então, necessariamente estar me revelando algo. Eu tô lendo o texto bíblico e falo, essa é a resposta para aquele dilema. Só do fato de eu acordar e escovar o dente, eu já tô vivendo na presença de Deus, né? Eu nunca saí, você entendeu? Ele diz que ele guarda a minha entrada e a minha saída, que ele vive comigo como uma sombra. Salmo 121, né? Percebe? Olhei para os montes, de onde me virá o socorro me virá do Senhor. E ele fala que ele não perde nem um minuto e segundo. O guardião de Israel não dorme, não cochila, né? O shomer lá, que ele fala, o guardião, né? Essa ideia de que em todos os momentos Deus está com a gente, nós estamos com ele. Todos os momentos, seja dormindo ou seja acordado. A gente não tem essa sensação porque a gente acha que é na igreja que a gente está falando com o Senhor, ou quando a gente está meditando, ou quando a gente está orando, ou quando a gente está lendo. Não é ou, é 24 horas por dia, é tempo. O tempo é a chave do negócio, você entendeu? Eu não adoro a Deus na igreja, eu não adoro a Deus em casa, eu adoro a Deus na igreja e em casa. Onde mesmo que era para adorar? No monte, igual os samaritanos, ou no templo, igual os judeus? E ele fala assim, os verdadeiros adoradores adoram nos dois lugares, ou em todos os lugares, porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, é o tempo todo, com toda a sua vida, derramando toda a sua vida diante do Senhor. Olha, dá pra continuar perguntando aqui, hein? Se você tá que nem eu, você pode mandar sua pergunta também pro Pastor JP, pra mim, pra gente conversar aqui, mandando o nosso WhatsApp, ou agora, né, que nós também estamos no YouTube, corre lá e deixa nos comentários a sua pergunta, ok? Lembrando que o nosso WhatsApp é 11 974 18 14 56 e que a gente volta toda semana conversando com você. Até semana que vem. Até lá. De pai para filha, realização Transmundial.